E aí, pessoal, eu sou o professor G. Pegoraro e acompanhe comigo a resolução dessa questão. Ela diz o seguinte, né? Uma das maneiras de adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outro material de blá blá blá, tá? Então vamos ler agora na ordem direta. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar a energia elétrica em energia térmica, que possibilita a elevação da temperatura da água, e um chuveiro projetado para funcionar em 110 volts pode ser adaptado para funcionar em 220, de modo a manter inalterada sua potência. Uma das maneiras de fazer isso é trocar a resistência do chuveiro por outra de mesmo material, mas, tá? Então, vamos entender o que nós temos que fazer, tá? Esse chuveiro foi feito para funcionar em 110 volts, tá? E aí ele vai ter uma potência P, beleza. Só que daí ele falou que esse chuveiro pode ser usado em 220 se eu mudar a resistência, ou seja, essa resistência R2 que esse chuveiro vai ter que fazer ele operar com a mesma potência. Então vamos tentar entender o que está acontecendo, tá, gente? Pra gente entender, a gente tem que lembrar do barulho que o pinto faz, né? Então, ó, como eu sempre digo, faz aqui no cantinho, ó, o pinto faz pio, lembra do que ri? Então, pi vai ser igual a π quadrado e p vai ser u quadrado sobre r. Aí nós vamos procurar um parâmetro que vai permanecer constante aqui. Bom, basicamente quase tudo vai mudar, mas como a gente vai ter que responder em termos da resistência, é interessante a gente cuidar essa equação aqui. Essa equação aqui, que é a diferença de potencial ao quadrado dividida pela resistência vai dar a potência, tá? Então vamos tentar entender o que vai acontecer. Gurizada, olha só, antes, né? Antes acontecia isso aqui. Esse antes, entre aspas, é no 110 volts, né, gente? Então isso aqui, para vocês entenderem, é quando a DDP, quando U for 110 volts. A potência que ele vai nos devolver vai ser essa, vai ser U quadrado dividido por R, né? Então vai ser essa potência que ele vai nos devolver. Só que agora, gente, a gente vai ter que cuidar uma coisa bem legal. Quando eu colocar no depois, a gente vai verificar que a DDP dobrou, né? A DDP dobrou, ou seja, o U dobrou. E se eu for analisar uma relação, prestem bastante atenção, entre potência e DDP, se eu dobrar a DDP, repara que tem um fator quadrático aqui. Se eu dobrar a DDP, a potência aumentaria 4 vezes, beleza? A potência aumentaria 4 vezes. Então, vamos pensar o seguinte. Se eu pegasse, presta atenção, esse mesmo chuveiro, tá? Esse mesmo chuveiro, e eu botar em 220, aconteceria isso. Ó, presta atenção. Seria P2 igual a U2, né? U2, aqui, 2 que vai ser o 220, dividido pelo R2, tá? Vamos ter bastante calma. Só que esse U2, ele é 2 vezes o 1, né? Porque vamos entender aqui, ó, o U2 é 220 e o 1 é 110. Então, ó, presta atenção. P2 seria igual a 2U, né, dividido por esse R2. Porque essa DDP depois é o dobro dessa. Por isso que eu botei 2U, tá? Agora repara, esse P2 vai ser igual, ó, agora eu vou colocar em 4. 4, repara, U quadrado dividido por esse R2. Agora, vamos ter bastante calma nisso aqui. Vamos ver se está aparecendo. Beleza. Então, ó, eu estou mostrando isso que eu tinha mostrado antes. Tá, só que agora vamos ter bastante calma. Eu quero que essa potência P2 seja igual à potência que eu tenho antes, que é o que eu chamei de P. Então, olha só, eu quero que isso aqui seja P. Eu quero, o enunciado falou, eu quero que seja P. Se eu quero que P2 seja P, eu preciso que
P seja igual a U quadrado sobre R. Estão me acompanhando? Vou assassinar um pouquinho a matemática, tá? Para isso acontecer, tu concorda que eu tenho que cortar esse 4. Então reparem, ó, eu preciso que esse valor de R2 seja igual a quanto? A R? Não, a R não resolve minha vida. R é não mexer em nada. Eu preciso que isso aqui seja igual a 4R. 4R. Porque olha só, se isso aqui for 4R, olha como é que fica essa potência aqui, ó. A potência seria, repara, seria 4 U quadrado dividido por 4R. 4R. Repara que aí, o que que acontece? Eu corto esse 4 e aí essa potência fica igual a U quadrado sobre R. Né? É uma questão bem elaborada essa do Enem. Conclusão. Para isso acontecer, eu preciso que essa resistência 2 seja 4 vezes a resistência anterior, para eu conseguir cortar esse 4 de baixo com o 4 de cima. Então é nisso aqui que a gente vai ter que se dar conta. Ó. A gente vai ter que se dar conta, prestem bastante atenção, que eu preciso que a resistência, ó, seja quadruplicada. Então a gente precisa, gente, da resistência quadruplicada. Senão, isso não vai dar certo. Então a sacada mais difícil da questão, eu acho, é tu te dar conta disso. Mas a questão não acaba por aí, que a gente tem que testar alternativas, né? Que agora ele vai me trazer várias informações para a gente testar isso. Então vamos pegar e apagar e vamos testar alternativa, porque a ideia, né? A ideia é sim a gente estudar com a questão. Então vamos ver qual é a primeira coisa que ele me propõe a fazer. A alternativa A, ele diz o seguinte: pegar um fio com o mesmo material, só que o dobro do comprimento dele. Tá, então primeiro de tudo, eu estou mexendo em fatores geométricos do fio. Se eu estou mexendo em fatores geométricos do fio, eu tenho que lembrar, entre aspas, da segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm é o seguinte, ó. Não é a segunda lei de Ohm, né? Mas já discutimos isso. A resistividade é igual ao comprimento dividido com a área. Então eu vou ficar mexendo toda hora com isso. Toda hora com isso. Então o que que ele falou? Reparem. Ele falou na alternativa A de eu pegar o dobro do comprimento do fio. Então vamos dizer que isso aqui é o antes. Se eu pegar o dobro do comprimento do fio, vai ficar assim, ó. R, né? Vou chamar R' igual a resistividade, o dobro do comprimento, dividido por A. Ou seja, aqui a resistência dobrou. Né? Então aqui a resistência dobrou. Porque repara que aqui é L, aqui virou 2. Não é o que eu quero quadruplicado. Então a A não pode ser. A não pode ser. Vamos ler a B. A B diz o seguinte: metade do comprimento do fio. Então vamos lá. Essa resistência, tá? Chamei de R', mas tanto faz, né? Vai ser igual a L sobre 2 dividido por A, né? Logo, repara que aqui a resistência caiu pela metade, né? Caiu pela metade, que agora eu tenho um 2 dividindo, e eu quero que quadruplique. Olha o que diz a C, metade da área da seção reta do fio. Então vamos ver o que acontece. R' vai ser ρ, L, e aí eu vou pegar e vou dividir isso aqui por 2. Repara, se eu dividir pela metade, ficou mais apertado, ou seja, aqui vai ter dobrado a resistência, né? Dobrou o R, não é o que eu quero que ocorra, eu quero que quadruplique, né, gente? Quero que quadruplique. Aí vem a alternativa D, né? Só o que falta ser a E, né? Só pra gente ter que testar todas. Alternativa D, o quádruplo da área da secção reta do fio. Então vamos lá, o quádruplo da secção reta da área do fio. Então se eu pegar e aumentar o quádruplo, ele falou o quádruplo, né? O quádruplo da área, ou seja, eu vou aumentar 4 vezes a área. Então se eu aumentar 4 vezes a área, a resistência, ela diminuiu 4 vezes. Então, ó, diminuiu
4 vezes. E o aluno que está um pouquinho desatento vai querer marcar D. Mas eu não quero que diminua 4 vezes, eu quero que quadruplique essa resistência. Então, olha só que interessante, deixa eu sair da frente para vocês analisarem isso. Olha só que questão rica, né, que a gente desenvolve várias coisas. Ah, não é, porque dobra o comprimento, dobra a resistência. Tá vendo? Então, aqui a gente tem que se dar conta que a alternativa certa vai ser a E, né? Vamos ver o que é a E, vou ter que apagar. Ó, vou fazer aqui no cantinho, ó. Aí vai ser a nossa resposta certa. Aí vai ser a nossa resposta certa, ó. Olha o que diz a E. A E diz o seguinte, ó. Quarta parte da área da secção reta do fio. Não, e faz sentido, né? Porque se eu deixar a área menor, vai aumentar a resistência. Então, olha só, essa resistência, R', né, vai ser igual a Rho, L, e aí olha só que legal. Eu vou dividir isso aqui por 4, né, gente? Ó, então vai ser A dividido por 4. Como é que faz divisão de frações, né? Eu vou pegar e vou multiplicar pela outra invertida, né? Então vai ficar, ó, R', o A vai para baixo, o 4 vem para cima. Deixa eu até trocar a cor aqui, ó. 4, Rho, L sobre A. Então repara que aqui sim, ó, aqui sim, a resistência foi quadruplicada, tá vendo? Ó, antes era isso, e agora depois virou isso. Então nós ficamos com a alternativa E de helicóptero. Questão bem longa, mas uma questão que envolve vários conceitos e é bem interessante para vocês estudarem, né? Deixa eu sair da frente, vocês darem um print. Então tá, pessoal, era